Olá, amados, mais uma aula hoje aí de trauma abdominal, né? Falar de trauminha pra gente terminar, né? Que aliás, terminar não, ainda tem mais alguns traumas pra gente entrar nos clínicos, né? Ainda falta é, trauma de pelve, trauma de extremidades e assim por diante, tá bom? Mas vamos lá que é uma aulinha gostosa aí pra gente poder, porque a grande incógnita, né? Do socorrista é aprender a lidar com trauma abdominal, ok? Vamos lá. No finalzinho dessa aula, nós temos que ser capazes de definir o trauma abdominal, de conhecer os aspectos, né, fundamentais da anatomia do abdômen, descrever aí os principais mecanismos do trauma ou das lesões abdominais e quais são as suas consequências, e conhecer os aspectos básicos do atendimento ao atendimento de vítimas com lesões intraabdominais com risco de morte iminente, ok? Por definição, o trauma abdominal é toda lesão provocada por um agente externo, né, ao abdômen ou aos órgãos nele contido, né, que são os seus principais órgãos, né, que fica aqui abaixo do diafragma, é o estômago, o fígado, né, o baço, o pâncreas, os rins, o intestino delgado e grosso, ou grosso e delgado, se quiser, nessa ordem, né? O grosso aí, o delgado, né? Composto aí pelo duodeno, pelo jejum e pelo ilho, depois o grosso, né? Passa lá no ilho, ele tem a junção no sécum com o grosso, aí tem o colo ascendente, transverso e descendente, né? O reto sigmoide e o meio externo através da fissura anal, né? Através da abertura anal. E tem também, no caso das mulheres, os úteros, o útero e os anexos, né? Que são os ovários, as trompas, os ligamentos largos, assim por diante. Temos os rins, são um par, né? Tem o baço, já falei, que é um órgão anexo do sistema circulatório, assim por diante. Então, o abdômen, ele tem várias, né, vísceras de tecido mole e de oco também, né? Essas vísceras ocas, elas podem sofrer aí um trauma considerável, trauma até por explosão, né, que a gente chama assim de compressão, né, tipo saco de ar, né? Pode acontecer, ok? Então vamos lá, né? Falar um pouquinho da anatomia do abdômen, né? Porque a anatomia externa, olha só, né? Quando se vê um abdômen definidinho assim, é isso que ele tem por dentro, né? Ó, os músculos, os oblíquos externos, né? O reto do abdômen, os oblíquos internos, uma camada de tecido adiposo, gordura para regular aí a temperatura e assim por diante, tá bom? Aqui, ó, da esquerda para a direita, né, um abdômen aberto, aqui dá para ver essa parte interna, né, o músculo diafragma, músculo psoas, né, lá ao fundo dá para ver um segmento das vértebras, né, e assim por diante. Então essas aqui o abdômen aberto, aqui um abdômen na sua parte dorsal, dá para ver aqui o músculo latíssimo do dorso, ou grande dorsal, tanto faz, né? O tóraco lombar, ó, que ele tem uma fáscia, né? Uma fáscia branca e depois o músculo, tá? São músculos que servem para proteger. Para você ter uma ideia, o abdômen ele é tão sensível que no tórax nós ainda temos o arcabouço torácico para proteger pulmão e coração, né? Que são as costelas. No abdômen não tem, o abdômen ele é tecido mole, né? Salvo lá perto do polo superior do rim ou do baço, que tem as últimas costelas, e ainda assim são costelas flutuantes, né? Não servem muito para proteção, né? Mas então um trauma nessa região muito possivelmente vai afetar órgãos internos. É por isso que o operador de APH, ou socorrista, ou técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, seja lá quem for que for trabalhar que estiver trabalhando com APH, tem que prestar bastante atenção, que o abdômen ele é um órgão sensível, é um órgão composto de tecido mole, então é fácil lesionar, fácil traumatizar, né? As principais vísceras internas, olha aquela que eu falei, né? O fígado, o estômago, né? Aqui na transversal aqui passa o baço, ou desculpe, o pâncreas, né? Aqui tem o baço, né?
Aí tem lá, ó, o jejum no ilho, né? Aí o cólon ascendente, transverso, descendente. Aí aqui tem um S dentro do sigmoide no meio externo. Aí tem os rins aqui atrás, que é um órgão reto-peritoneal. No caso das mulheres tem o útero e os anexos, né? No caso do homem tem vesícula seminal, tem bexiga, então são esses órgãos mais importantes, né? E aqui, destacando aqui o ossinho do quadril. Perdão, estou meio cansadinho, mas vamos lá. A epidemiologia do trauma diz que ocorre em 7 a 10% dos traumas admitidos no hospital são de origem abdominal, tá? E é a principal causa de morte evitável. É evitável. Por que é evitável? Porque a maioria desses órgãos, eles sangram quando apresentam hemorragia, salvo a aorta, né? Salvo o tronco celíaco, salvo grande ruptura renal, ou hepática, desculpe, demora um pouco para sangrar, então, e apresentam esses sinais de sangramento. Então, um bom operador de suporte básico de vida, ele tem que ter essa sacada de ver que o cara está começando a ficar pálido, de ver que o seu pulso está acelerando, não é? E na biomecânica, no visual, você prestar atenção. Qualquer lesão que sugere que teve um trauma abdominal. Por isso que é importante dar uma estudadinha na anatomia e dar uma estudadinha na biomecânica do trauma, né, ou na cinemática do trauma, porque sugere essas lesões. Mesmo que a pessoa não apresente naquele momento um sinal de que está sangrando ou não, é muito importante prestar atenção na biomecânica e supor, né, que órgão que pode estar tendo uma hemorragia naquele momento ali, e tratar como se tivesse, né? Reposição volêmica, aquecer a vítima, pedir apoio, seja lá o que for, o que tiver ao nosso alcance aí, né? Dentro da nossa competência fazer, ok? Por isso que realmente é evitável, tá? A maioria é evitável, dá tempo de socorrer, né? Então vamos lá. A fisiopatologia do trauma das lesões abdominais são, primeiro, as penetrantes, né? Na sua grande maioria por arma de fogo e arma branca. Olha aqui, ó, um ferimentinho por arma branca, né? O nome que se dá a isso é FCC, né? Que a gente chega lá na nossa linguagem no hospital. Ah, tá com FCC. É um ferimento corto-contuso, feito na ponta da faca, né? Esse aqui é um FA, né? Um ferimento abrasivo, olha só. Tá? É uma ralada, né? Esse daqui é equimose mais hematoma, feito pelo cinto de segurança. Ora, falando agora há pouco, nós falamos aí de biomecânica do trauma. Veja bem, chegou lá, você chegou para atender uma vítima, tem um sinal desse aqui, ó, de desaceleração grave por cinto de segurança, eu tenho que suspeitar de lesão intraabdominal, não tem jeito. É só de olhar isso aqui, eu já tenho que suspeitar que lesionou algum órgão lá dentro. Isso é um trauma fechado, tá? Esse aqui é um trauma fechado e esse aqui é um trauma aberto e aberto. Então tá cruzado aqui, ó, tá vendo, ó? Né? Esses dois aqui fechado e esses dois abertos. Aqui é um ferimento de arma de fogo, né? Já dá para ver a palidez do rapaz aqui, né? Que o que significa que ele já perdeu bastante sangue, né? Tá bom? Então, ó, fechado, mas com grande possibilidade de lesão intraabdominal. Fechado, mas com grande possibilidade de lesão intraabdominal. Aqui eu não preciso nem falar, aqui com certeza tem lesão intraabdominal e aqui também é o ferimento de arma de fogo, ó. Com certeza tem lesão intraabdominal. Então essa é a sacada que a gente tem que ter. Olhou lá, viu algum sinal, hematoma, abdômen globoso, abdômen inchado, abdômen tábua, né, até invertido, abdômen duro, né? Qualquer sinal de anormalidade, por menor que seja, é de muita importância, tá bom? Para nós aí no APH. Então nós temos as penetrantes, né, o que são os ferimentos de arma de fogo, arma branca, os empalamentos, né? Muito comum essa molecada que sobe em grade aí para pegar pipa, essas coisas acabar empalado, né? E as fechadas mais oriunda de quedas, né? De acidentes automobilísticos, de agressão, soco mesmo, paulada, né? Tudo isso pode causar lesão abdominal. Nós temos aí, ó, um ferimento de arma de fogo. Não sei se é. Não é, tá muito baixo, né? Mas vamos lá, vamos supor que o cidadão tomou esse tiro aqui, ó. Pegou lá o tecido mole, perfurou o estômago dele, ó. Tá?
Pode ter perfurado o estômago, saído do outro lado, ainda pego a coluna dele lá atrás, tá bom? Pela posição do estômago aí. Bom, fisiopatologia. Fisiopatologia do trauma abdominal fechado, sempre ela é ou por compressão. Por compressão, como é que eu faço uma... Por compressão, aquelas que abrem órgãos oco, tá? Então, por compressão pode ser soterramento, pode ser eu estar um objeto pesado em cima de mim, né? A síndrome do tanque, né? Da morte no tanque, comum em criança, né? Que o pai lá não teve tempo de chumbar o tanque, a criança vai subir no tanque, ele vira por cima. É muito comum um trauma torácico abdominal em criança através, né? Por isso que chama síndrome da morte no tanque, né? Por esmagamento, ruptura disso. Porém, o trauma fechado por esmagamento é mais difícil. Quando esmaga, rompe, né? E torna-se um trauma aberto. Mas quando um carro passa por cima, quando eu caio de uma altura muito grande, quando cai um objeto pesado em cima do meu abdômen, tá bom? O acidente por desaceleração é o mais comum, né? Que é esse daqui, o acidente automobilístico, né? Eu desacelero e pela lei, né, da inércia, conforme eu desacelero aqui, ó, no volante, meus órgãos continuam vindo para frente, desaceleram na minha parede abdominal aqui, ok? E nesse momento ocorre o cesariamento, que é o último aqui que a gente diz, que é o efeito tesoura, né? O órgão vem para frente, ele cisalha no cinto de segurança, no próprio volante, né? Cortando ele e acontecendo aí a hemorragia, porque quando corta o órgão, aí rompe vasos, né? Os vasos adjacentes, às vezes até os próprios vasos que alimentam ou irrigam aquele órgão, acaba rompendo e a pessoa possivelmente até perde esse órgão, não é muito comum no baço. Bom, mas pode acontecer no rim, pode acontecer em qualquer órgão aí, tá bom? Olha aí, falando dele, né? Olha o baço aí, olha que ruptura de baço, ó, tá vendo? Esse é o órgão mais fácil de se romper, isso aqui já foi retirado, tá vendo? E tá grande o baço do moço aí, tá? O nome de baço de grande é esplenomegalia, tá? Pode ser por inflamação recente, ele incha aí, né? Ele é um órgão eritropoético. O osso do quadril fabrica elementos do sangue e o baço joga os elementos velhos do sangue fora, tá? Para manter aí a osmose, manter os órgãos funcionando direitinho, tá bom? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Ixi, olha só, essa é uma fratura com risco de morte iminente, muito mesmo, tá? É uma fratura de quadril denominada fratura em livro aberto, tá? Ó, aqui, bem nessa área aqui, passa a artéria femoral, tá vendo? E ela vem daqui, ó, pela aorta, ela aqui divide em duas artérias ilíacas, tá vendo? A ilíaca externa se transforma em femoral e a ilíaca interna vai irrigar essa região aqui, ó, da nádega, costa e parte posterior da perna. Tá? Então, num acidente desse, numa situação dessa, em que a vítima sofreu um acidente que abriu as pernas de tal maneira que rompeu o seu períneo e ainda abriu lá em cima no ilíaco, esse quadril está todo instável, que está sangrando só pelo quadril, porque o quadril sozinho já sangra, mas pode ter ruptura aí se for mulher, se for uma pessoa do sexo feminino, pode romper útero e anexos, né? O que são anexos uterinos? As tubas e as trompas, né? E o ligamento largo que segura o útero lá, tá? Pode romper bexiga, né? No caso do homem, pode romper vesícula seminal, romper escroto, romper epidídimo, né? Que é aquela estruturazinha que fica em cima do testículo, pode romper testículo. Cara, é muito complicado. Então, essa realmente chamada fratura em livro aberto, ela tem risco iminente de morte. Na maioria das vezes, a pessoa já está em choque, chocada, completamente chocada, quando a viatura chega no local. Bom, trauma abdominal com evisceração, tá? Também é um outro trauma com risco iminente de morte. Nesse caso, qual que é a conduta, né? É fazer o X, A, B, C, D, E, cobrir, né? Eu não vou levar assim, óbvio, né? Eu vou colocar essa víscera aqui para cima, não vou colocar para dentro do abdômen, ok? E vou cobrir-a com protetor de queimado e eviscerado. Vou tirar a sujidade, jamais vou lavar, ok? Eu tenho para mim que eu evito usar gaze, porque a gaze ela tem a mania de
pegar a cor do órgão e depois ela some lá para dentro no transporte, tá bom? Então coloca um campo, o que você tiver limpo, mas de preferência um campo do tipo Zobec, tá? Coloca o protetor de queimado e viscerado e vai observando, tá? Isso é uma emergência passível de, se você tiver no suporte básico, acionar a avançada na hora, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, eu não pus um slide aí, mas eu vou colocar para as próximas aulas, eu prometo, é o empalado, tá? O empalado é a mesma coisa, eu não retiro, eu não forço, eu mobilizo o mínimo possível, eu vou fixar esse objeto, vou regular, tá? Vou acionar a avançada, tá bom? Então, nosso atendimento na abordagem primária é esse, ó, cena segura, biossegurança, biomecânica e cinemática do trauma, responsividade através do AVDI, tá? Depois eu vou fazer o X, eu vou verificar se há hemorragias sanguinantes de extremidades, se houver torniquete, compressão direta, curativo hemostático, ok? Vou verificar a sua via aérea, se a via aérea é obstruída, eu vou desobstruir, vou abrir essa via aérea através da jaw thrust, se for trauma ou desconhecido, chin lift se for clínico, ok? Vou aspirar se necessário. No B, eu vou verificar esse padrão respiratório, prestando atenção que um trauma abdominal alto, se a vítima tiver no momento de inspiração e tomou uma facada no trauma abdominal alto, esse trauma pode ser torácico. Se ela tiver no momento de expiração e tomou essa facada, ou esse tiro, o ferimento é abdominal. Por isso que precisa prestar bastante atenção na biomecânica e também no mecanismo do ferimento. O trauma torácico normalmente vai fazer enfisema subcutâneo, vai fazer aquela uma bordazinha mais elevada, né? Com aspecto granuloso. Esse é não é diferente do edema, do inchaço, né? Faz um aspecto granuloso, um aspecto de como se estivesse pegando em saquinho de sílica, né? Tá? Então, prestar atenção aí em trauma abdominal alto. Se o B tiver, se for B, você faz aí o curativo de 3 pontos para estabilizar a vítima. Se for abdominal, faça o curativo compressivo, tá bom? Ofereça oxigênio para a vítima, né? Através de máscara, tá bom? Aqueça a vítima, corrija tudo B, né? Porque eu sempre falo isso, o APH consiste em identificar, tratar e reavaliar, né? Então nós temos que fazer essa sequência já tratando, tá? Aí finalmente vamos para o C, né? Chegamos no C, vamos relatar as condições hemodinâmicas da vítima através do PPPH, da pele, perfusão, do pulso e da hemorragia externa, verificar se não tem hemorragia externa, se a vítima foi retirada do local do evento, se lá onde tem sido o evento, se não tem manchas de sangue considerável, tá bom? Fazer uma varredura, se possível, tá? No D. Nova mensagem de No D, a gente vai relatar aí a escala de Coma-Glasgow, né? E avaliação pupilar. Prestar atenção na escala de Coma-Glasgow, que o C, se a pessoa estiver hemodinamicamente instável, né? Já estiver entrando em choque, quando eu começo a ter uma hemorragia grande, eu faço hipóxia, tá?